Quinta aula, conexão, hein? Para essa aula eu já preparei aqui o esquema do login. Então, como iremos fazer esta conexão, então vocês vão perceber que todos os arquivos terão que ter o conexão.php. Por que isso daqui? Por que eu separei o conexão.php? Porque senão o que vai acontecer é, se você tivesse que escrever o conexão.php dentro, né, do login, dentro do cadastro, dentro de alteração, dentro de exclusão, você teria que estar repetindo o mesmo código várias vezes, né? No nosso caso aqui, que tem 3 páginas, por exemplo, não teria problema nenhum se você mudasse do seu servidor para um outro servidor. Mas se você tivesse um site com 200, 300 páginas e todos eles se conectassem com o banco de dados, e de repente você mudasse de página, né, mudasse de servidor, você teria que alterar página por página, fazendo com que seu site ficasse um longo tempo fora do ar. Então aqui a gente teria como alterar somente um arquivo, que é o conexão, é ele que faz a conexão com o banco de dados para você receber os dados da aplicação que você está fazendo, né? Então aqui, né, eu vou criar essa conexão. Vocês podem perceber pelas setinhas, né, que ele vai e volta. Então ele sempre vai estar conectando com o banco de dados. É como se fosse uma chave, né? Então eu guardo essa chave debaixo do tapete e sempre que alguém precisar entrar no meu banco de dados, vai lá debaixo do tapete, pega essa chave, que seria o conexão, abre a porta, entra no banco de dados e deixa a chave novamente dentro, debaixo do tapete, tá? Então aqui é só para a gente ter uma ideia como é que vai funcionar o nosso banco de dados. Então vamos criar o nosso código conexão.php. Para isso vamos utilizar o Dreamweaver, né? Aqui eu já tenho ele aberto com o arquivo conexão já pronto, e então basta você abrir o seu arquivo, o seu Dreamweaver, né? Clicar aqui em arquivo, colocar novo, escolher páginas dinâmicas e depois PHP para você criar a sua aplicação. Feito isso, ele vai criar para você, né, toda a estrutura do código HTML já pronta, né? Nós iremos selecionar tudo aqui, deletar e começar a digitar o código PHP, tá? Por que eu fiz isso? Como ele é um arquivo de configuração, então eu não vou precisar de nenhum código HTML, basta eu somente digitar as configurações do código PHP. Então aqui a gente começa com a instrução que abre, né, executa o PHP. Então ele diz para o nosso servidor que essa página contém código PHP, e a partir daí a gente vai começar a digitar os comandos. Então aqui eu tenho um trechinho de comentário utilizando o ***, que vocês já viram nas aulas anteriores, que é para você inserir várias linhas de comentário. E então estou comentando aqui variáveis de configuração. Altere os valores de acordo com as informações do seu provedor. Então essas informações vão ser fornecidas pelo seu provedor de acesso. Aqui embaixo eu criei uma variável chamada bdsite e já coloquei o valor dele, né, dessa variável, como localhost. Temos um comentáriozinho dizendo que esta linha, né, ela armazena o endereço do seu site. Então aqui, como eu estou utilizando ele na minha máquina com o XAMPP, então o endereço é localhost. Se fosse na internet, você usaria um outro endereço. Aqui o BD banco, tá? Nome do seu banco de dados, tá? Ou seja, nome do seu BD. Aqui você tem que colocar o nome que a gente fez na aula passada. Se você criar um outro banco de dados e quiser colocar como nome aqui, não tem problema, mas nas aulas passadas, se você já está acompanhando, a gente criou um banco de dados dentro do XAMPP com o nome de site, tá? Então é neste local que a gente vai colocar o nome do banco de dados. BDuser, né? Criei mais uma variávelzinha aqui chamado BDuser.
e o valor dele é o root. Se você não modificou o usuário do seu banco de dados, então provavelmente ele vai se chamar root. E aqui na frente coloquei o comentário, né? Usuário de acesso ao banco de dados. Se você criar um outro usuário para acesso, é só colocar o nome dele aí. E BDPass, tá? BDPass nada mais é do que a senha de acesso. Como o meu champ não tem senha nenhuma, então você vai deixar em branco. Detalhe, não é para dar nenhum espacinho entre essas aspas. Se você der um espaço, ele acrescenta como se fosse uma senha, um espaço. Logo abaixo você tem um comentáriozinho chamado conectar ao banco de dados ou imprimir uma mensagem de erro, tá? Então esta linha ela vai conectar ao seu banco de dados, ou se não conectar, ela vai imprimir uma mensagem de erro. Então criei uma variável chamada conexão e dei a ela o seguinte conteúdo: MySQL connect. Aí eu abri a parênteses, né? E a primeira variável que eu coloquei aqui, se você perceber, é o BD site, ou seja, né, o meu site. Então, o primeiro valor que esse MySQL Connect vai ler é o site. Depois ele vai pedir para você o usuário, tá? Então, no meu caso aqui, o usuário seria o BD user, né? E depois a senha. Todos eles separados por vírgula. Então, eu tenho o BD site, BD user, BD pass, que é a senha, no meu caso em branco. O que ele vai fazer? Ele vai substituir todas essas variáveis pelos seus respectivos valores, tá? Se ele não fizer a conexão, se ele não conseguir fazer a conexão, ele vai rodar a próxima linha, que é o OR, ou seja, né, imprimir a mensagem de erro. Aí ele vai colocar lá 001, né, impossível conectar ao servidor de dados. Eu que defini esse 001, tá? Uma mensagem de erro básica. Próxima linha, eu defini aqui um comentário, selecionar o banco de dados ou imprimir uma mensagem de erro. E depois vem lá, MySQL select DB, ou seja, eu vou selecionar o meu banco de dados. E ali eu tenho a minha variável bdbanco, né, com a instrução ORD também, né? Então ele está verificando se eu consigo selecionar o conteúdo dessa variável, que no meu caso seria o site lá em cima, né? Se eu conseguir selecionar, eu vou continuar com a minha aplicação normalmente. Se eu não conseguir selecionar, ele vai me dar essa mensagem de erro, né? 002, impossível selecionar, né? Tem até um errinho básico aqui, ó. Selecionar. E aqui a gente tem, né, a instrução terminando já o nosso PHP. Tá? Agora é só clicar no arquivo, salvar como, né? E salvar ele com o nome de conexão dentro do htdocs, tá? Então vou mostrar aqui onde que está o arquivo, né? Dentro da pastinha champ, né? Aqui no meu caso é a unidade C, dentro da pastinha champ, dentro do htdocs, eu criei uma pasta chamada login, então vou colocar dentro dessa pasta o conexão PHP. Pronto, salvei, né? Agora basta eu executar esse arquivo para saber se tem algum erro ou não. Para executar o arquivo, basta você digitar no Internet Explorer, deixa ele abrir aqui, o endereço localhost, né? Então vou colocar aqui localhost, login e depois o nome do arquivo, porque eu estou dentro da pasta login, tá? Então vou colocar aqui, ó, login, conexão. Se der tudo certo, ele vai imprimir a página em branco. Se não, ele vai imprimir algumas informações dizendo que deu algum erro, né? No caso seriam aquelas informações que a gente colocou ou outro tipo de informações. Se vocês perceberem aqui, ó, ele fez a conexão, selecionou o banco de dados, está tudo pronto, não forneceu nenhuma mensagem de erro. Deu tudo certo, as informações que eu coloquei existem, né? Então, na próxima aula a gente vai começar a utilizar esse conexão. Então, até lá.